Odette Reutemann, a icônica vilã de Vale Tudo, passou de a mulher mais odiada do Brasil a um símbolo de empoderamento e meme pop. Nos anos 1980, ela representava tudo o que a sociedade reprovava: riqueza sem humildade, poder sem compaixão e sucesso sem desculpas. Sua frieza, arrogância e discursos impiedosos a tornavam a antagonista perfeita, uma caricatura do capitalismo selvagem em uma época em que o Brasil ainda idealizava valores coletivistas e a luta contra a elite. Mas décadas depois, algo mudou. O mesmo público que torcia contra Odette agora celebra suas falas afiadas, transformando-a em um ícone de independência e realismo cru. Frases como "não sou banco" e "você não tem cacife para me enfrentar" viralizam como mantras de autoconfiança. Influencers e empresárias se inspiram em seu estilo, e sua imagem, antes sinônimo de maldade, hoje é associada a uma mulher que não pede licença para existir. O que explica essa ressignificação? A resposta está em uma mudança cultural profunda, um movimento que, ainda que inconsciente, reflete princípios defendidos pela filósofa Ayn Rand. Mas quem foi essa pensadora que parece antecipar o culto moderno a Odette? Nascida em 1905, em São Petersburgo, na Rússia, foi uma das pensadoras mais controversas e influentes do século XX. Sua filosofia, conhecida como objetivismo, defendeu ideias que desafiaram e ainda desafiam as noções tradicionais de moralidade, política e economia. Após fugir da União Soviética em 1926, horrorizada pelo coletivismo soviético, Rand se estabeleceu nos Estados Unidos, onde desenvolveu uma visão de mundo que exaltava o indivíduo, a razão, o egoísmo racional e o capitalismo laissez-faire como os pilares de uma sociedade verdadeiramente livre. Suas obras mais famosas, A Nascente, 1943, e A Revolta de Atlas, 1957, tornaram-se bíblias para liberais, libertários e entusiastas do livre mercado, enquanto críticos a acusavam de promover um darwinismo social, frio e desumano. Rand rejeitava qualquer forma de coletivismo, seja o comunismo, o fascismo ou mesmo o altruísmo tradicional. Para ela, o sacrifício pelos outros não era virtude, mas vício, pois negava o direito fundamental do ser humano de buscar sua própria felicidade. Seu conceito de egoísmo racional afirmava que agir em prol do próprio interesse, desde que guiado pela razão e sem violar os direitos alheios, era a única conduta moralmente válida. Essa ideia chocou, e ainda choca, muitas pessoas, especialmente em culturas que valorizam o bem comum acima da autonomia individual. No entanto, Rand argumentava que sociedades que sufocam o mérito individual, através de impostos altos, regulamentações excessivas ou discursos que demonizam o sucesso, acabam corroendo não apenas a prosperidade, mas também a inovação e a própria dignidade humana. No campo político, Rand era uma ferrenha defensora do capitalismo puro, sem interferência estatal. Ela via o governo como um mal necessário, que deveria se limitar a proteger direitos individuais, como propriedade e liberdade contratual, nunca redistribuir riqueza ou controlar a economia. Seus ideais influenciaram gerações de economistas e políticos, desde Alan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve, até figuras contemporâneas do libertarianismo. No entanto, sua rejeição total ao altruísmo e ao estado de bem-estar social também a tornou alvo de críticas duras, especialmente em momentos de crise, quando a desigualdade se torna um debate urgente. Apesar das polarizações, o legado de Rand permanece relevante. Seus livros continuam vendendo milhões de cópias, e suas ideias ressurgem em debates sobre empreendedorismo, liberdade de expressão e os limites do Estado.
Para seus admiradores, ela foi uma visionária que defendeu a responsabilidade individual em um mundo cada vez mais dependente de paternalismo estatal. Para seus detratores, foi uma radical cuja filosofia justificava a ganância e a indiferença social. Mas, seja como for, Ayn Rand forçou o mundo a confrontar uma pergunta incômoda. Se a liberdade individual não for o valor supremo de uma sociedade, o que restará dela? Sua resposta, controversa, desafiadora e muitas vezes desconfortável, continua ecoando, seja nas falas de um personagem como Odette Reutemann, seja nos conflitos éticos do nosso tempo. Dessa forma, Odette, sem saber, encarnou o ideal randiano da pessoa que vive por sua própria razão, não pela aprovação alheia e que enxerga o lucro e a produtividade como virtudes. Por exemplo, em uma cena do remake de Vale Tudo de 2025, Odette enfrenta o filho que critica sua nova linha de aviação por motivos ambientais. Ela responde com cinismo: "Ninguém liga para isso na hora de comprar passagem. As pessoas querem é o ticket mais barato." Para Rand, essa seria a voz da razão confrontando o moralismo hipócrita. A ideia de que as pessoas devem priorizar abstrações como o planeta em vez de suas necessidades reais. Odette, como um herói randiano, expõe a contradição entre discurso e ação, mostrando que o interesse próprio, neste caso o preço baixo, sempre fala mais alto. Outro traço randiano em Odette é sua recusa em se vitimizar ou culpar os outros por seus problemas. Ela herda uma fortuna, mas não se contenta em ser uma herdeira ociosa. Expande seus negócios com decisões difíceis e impopulares. Rand celebraria isso como produtividade, o uso da mente para criar valor. Enquanto a sociedade brasileira tradicional via herdeiros com desconfiança, Odette é admirada justamente por não se esconder atrás de privilégios, mas por multiplicá-los com trabalho duro, ainda que antiético. No entanto, há uma contradição. Odette é manipuladora e cruel, traços que Rand condenaria. Seus heróis, como Howard Roark, agem com integridade, nunca explorando os outros. Odette, porém, usa pessoas como peças, o que revela que sua popularidade talvez não seja um culto ao objetivismo puro, mas a uma versão distorcida dele, o capitalismo de meme, onde a defesa do mérito vira espetáculo, não filosofia de vida. O fenômeno Odette expõe uma contradição na cultura brasileira. Celebramos na ficção o que criticamos na realidade. Memes como "não sou banco" são aplaudidos, mas quando um empresário real diz o mesmo, é taxado de ganancioso. Adoramos a franqueza brutal de Odette, mas cancelamos quem fala verdades inconvenientes. Isso sugere que a mudança ainda é superficial. Um cansaço do politicamente correto, não uma adesão genuína ao individualismo. Por que essa ambiguidade? Talvez falte ao Brasil uma base filosófica consistente. Rand diria que admiramos Odette por instinto, mas rejeitamos suas ideias por medo de romper com o coletivismo enraizado em nossa cultura. O brasileiro quer o sucesso, mas tem vergonha de desejá-lo abertamente. A questão que fica é: essa admiração por Odette é um passo em direção a uma sociedade mais meritocrática, ou apenas um escape temporário? Se permanecermos no nível dos memes, será só mais uma moda passageira. Mas se refletirmos sobre os valores por trás do fenômeno, talvez possamos enfrentar o verdadeiro dilema. Queremos mesmo um Brasil onde o mérito seja virtude ou só gostamos de fingir que sim? E aqui encerramos com um desafio. Vamos continuar admirando Odette só na ficção ou teremos coragem de levar suas lições para a vida real? Uma provocação que, independentemente da resposta, já mostra que o debate está aberto.